A história de Lúcia. Capítulo 1 – Os tempos de tribulação. Era o ano 64 d.C., e Roma estava sob o governo do imperador Nero. As ruas estavam em alvoroço, e rumores sombrios percorriam os becos e tavernas da cidade. A perseguição aos cristãos havia começado com uma fúria que ninguém poderia prever. Muitos acreditavam que Nero havia incendiado Roma e culpado os cristãos para desviar a atenção de suas próprias falhas. Lúcia era uma jovem cristã, filha de um humilde oleiro. Ela cresceu ouvindo as histórias dos apóstolos e as palavras de Jesus, que seu pai contava todas as noites à luz de uma lamparina. Seu coração estava cheio de fé e esperança, mesmo diante das crescentes ameaças. Em sua pequena comunidade, os cristãos se reuniam secretamente nas catacumbas, túneis subterrâneos que serviam como locais de culto e refúgio. Capítulo 2 – E a traição. Em uma noite de oração, um traidor entre eles, movido pela promessa de recompensas do governo, denunciou a localização do grupo de Lúcia. Soldados romanos invadiram as catacumbas, prendendo muitos cristãos. Lúcia, seu pai e alguns outros conseguiram escapar por um túnel secundário, mas a vida como conheciam havia terminado. A pequena comunidade agora se dispersava pela cidade, tentando sobreviver nas sombras. Lúcia e seu pai se refugiaram na casa de uma viúva cristã chamada Marta, que os acolheu com lágrimas e orações. Capítulo 3 – A prova de fogo. As semanas seguintes foram de constante medo e vigilância. Lúcia ouvia histórias horríveis sobre cristãos sendo jogados aos leões no Coliseu, queimados como tochas humanas nos jardins de Nero e torturados de maneiras inimagináveis. Mas em vez de abalar sua fé, esses relatos fortaleciam sua convicção de que estava vivendo pelos ensinamentos de Cristo. Certo dia, Lúcia e Marta foram descobertas por soldados enquanto distribuíam comida aos pobres, uma prática cristã comum que se tornará extremamente perigosa. Elas foram presas e levadas ao tribunal. O magistrado romano, com um sorriso cruel, ofereceu a elas a chance de renunciar à sua fé e adorar os deuses romanos. Marta, com voz firme, recusou, e foi imediatamente sentenciada à morte. Capítulo 4 – E a redenção. Lúcia, assustada mais resoluta, foi levada ao mesmo tribunal. Quando lhe foi oferecida a mesma chance, ela lembrou-se das palavras de Jesus: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. A Marcos 8, 35. Com coragem inesperada, ela declarou sua fé em Cristo. No dia de sua execução, Lúcia foi levada ao Coliseu. Ao entrar na arena, viu os rostos dos seus irmãos e irmãs na fé, encorajando-se mutuamente. Ao contrário do que os romanos esperavam, não havia medo nos olhos de Lúcia, mas uma paz que transcendia o entendimento humano. Antes de sua morte, Lúcia fez uma oração silenciosa, pedindo a Deus que fortalecesse os corações dos seus companheiros cristãos. Capítulo 5 – O legado. A história de Lúcia e dos muitos mártires cristãos de Roma não foi em vão. Suas vidas e mortes inspiraram outros a manterem a fé em tempos de perseguição. A igreja cresceu, mesmo sob a pressão das perseguições, e a semente do cristianismo floresceu em terras férteis de coragem e sacrifício. Séculos depois, o Império Romano, o mesmo que havia perseguido os cristãos, adotaria o cristianismo como sua religião oficial. As palavras e o exemplo de Lúcia e muitos outros como ela continuariam a ecoar, lembrando aos fiéis do poder da fé e da promessa de redenção. Essa história busca refletir o espírito das perseguições sofridas pelos cristãos durante o Império Romano, destacando a fé e a resiliência daqueles que mantiveram sua crença apesar das adversidades.